Salve rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Igor do canal Flowpado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para não perder nenhuma notificação, curta o vídeo, compartilhe. Lembrando que o link do episódio completo vai estar aqui na descrição. Trazendo para vocês aqui alguns dos melhores momentos do papo com Paulo Roberto Falcão, lá no Flow Esporte Clube. É que eu adoro televisão, adoro rádio, mas assim, a minha volta, alguns amigos meus de televisão, pô, você tá louco? Mas eu senti a falta daquela adrenalina do dia, do treino, de fazer uma jogada ensaiada, uma cobrança de falta ensaiada, que eu tenho uma saudade de ver isso ainda hoje no futebol brasileiro. Sim. Só vejo chutar direto. Esse trabalho do dia a dia, de programar a semana, de conversar com, chegar pro jogador que estou uma bola para cima, conversar com ele aqui, ó, põe pé de apoio do lado da bola, joga o corpo em cima da bola, senão ela vai subir. Isso eu gosto, né? Então isso fez eu voltar, né? Caraca, eu não sabia que o trabalho do treinador passava, inclusive, a dizer pro jogador como chutar a bola. Mas porque muitas vezes não é corrigido na base. Porque qualquer profissão que você chega pronto praticamente, vai ter que fazer experiência, evidentemente, né? O médico chega quase pronto, o advogado. No futebol deveria chegar pronto. O jogador deveria chegar... Da base, né? Da base, deveria chegar em cima, batendo com o pé direito, com o pé esquerdo, cabecinha de olho aberto, mas não chega. Chega às vezes com defeitos. Quando o cara é muito talentoso, não tem tanta necessidade de bater com o pé direito, ou se ele é canhoto, ou bater com o pé esquerdo, se ele é direito, ou cabecear e tal. Mas tiver talento para isso. E talento é uma coisa que é difícil achar no mundo inteiro, né? Você falou um negócio de falta, né? É uma coisa... Tá em crise falta hoje em dia, pelo menos no Brasil, né? É raríssimo. Cobrança, né? Cobrança, fazer gol de falta. Tá muito raro. Os caras cobram muito mal. E aí eu vi, uns anos atrás isso, o Rogério Ceni e o Marcos Assunção dando uma entrevista, perguntaram pra ele, pô, vocês batem, o Júnior Pernambucano também, vocês batem a falta bem pra caramba, qual o segredo? Aí eu lembro, eu não sei se foi o Rogério Ceni ou o Marcos Assunção, falou, cara, não tem segredo nenhum. Todo mundo vai embora pra casa, eu fico 2 horas treinando falta lá, sozinho, pra tentar fazer. E aí parece que hoje em dia, os times não estão deixando mais o jogador treinar tanto assim por medo de risco de lesão e tal. E talvez seja esse um dos motivos que a gente está contando com o gol de falta. Não precisa treinar 1 hora, então, os dias já vai treinar uns 20 minutos. Treina, né? Se não treinar, não faz. É que, você falou de 2 exemplos aí, que batiam muito bem falta. O Marcos Assunção era um escândalo se batendo falta. Então, quando você tem um cara que bate assim, você relaxa, não precisa inventar muito trabalho de bola ensaiada, uma faltinha ensaiada. Assim mesmo eu acho importante, né? Para ser uma alternativa. Mas Rogério, que mais? Juninho Pernambucano. Para o Ronaldinho Gaúcho. O Juninho Pernambucano, que ele não adiantava a bola para diminuir o espaço, ele trazia para trás, porque é para aumentar a facilidade de bater por cima, que era uma coisa inteligente. Então eu acho que eu gosto, por exemplo, quantas vezes a gente vê no rádio o repórter entrar e dizer o seguinte, um gol de cabeça, pô, esse treino, essa jogada foi ensaiada exaustivamente, para cruzar a bola, para cabecear, não tem nada de ensaio. Não dá para dizer que é um ensaio. Se você tem bons cabeceadores, você tem que saber onde é que for botar a bola, primeiro, na segunda trave. Mas eu digo uma falta um pouquinho mais armazenada, como se chama, uma falta pré-fabricada, né? Isso é raro de ver. É raro, até porque você não tem grandes batedores. Se você não tem grandes batedores, você tem que fazer alguma coisa para criar isso, para criar uma situação de ter uma surpresa no adversário, não é? Não tenho visto também, não tenho visto. Cara, e aí você foi técnico da seleção brasileira, né? E a gente vê hoje o Tite, né? E a gente, pelo advento da tecnologia, né? A gente vê que o Tite é criticado 24 horas por dia. Se tem um jogo da seleção, vão tacar pedra nele, independente de como é que for o jogo, né? Como é que era na sua época? O presidente da República, independente de quem seja, e treinador de seleção, sempre acham uma brecha. Na sua época, como é que era essa pressão, Olha, Porque eu imagino que o Tite deve, assim, a cabeça dele fica desse tamanho quando tem jogo, porque não importa o que aconteça, né? Alguém perguntaria assim, uma vez eu fiz uma entrevista quando eu trabalhava na RAI, na televisão, fiz uma entrevista para o Ed Sheeran, né, que era piloto da Fórmula 1, eu digo, e fiz para o De Angel também, escuta, quanto é braço? A gente, o garotão, sempre se diz, eu sou braço na direção, né? Eu perguntei para ele, quanto é braço e quanto é motor na Fórmula 1? Ele disse, o motor é 80%.
Então, por que vocês correm, né? Qual é a graça? É. E a pergunta é essa, né? Se tem toda essa pressão, para que treina, né? É um negócio que eu acho que tá no DNA, é uma coisa, eu te diria, uma coisa apaixonante. Mas toda hora que você vai trabalhar num time, sabe que tem essa pressão. Às vezes ela é injusta, ou quase sempre injusta, porque a pressão... porque você tem que trabalhar, no caso de uma seleção, com jogadores que... Cada lugar tem um que é esse ou que é aquele. E você não tem que ter muito tempo para treinar. Então você tem que ser muito mais um selecionador. Não na época da Copa do Mundo, né? Porque lá você tem mais tempo, tem pelo menos 20 dias. Mas jogador chegando aqui num dia, 3 dias depois de estar jogando, eu acho que você tem que ser muito mais um selecionador do que um treinador. Né? Selecionar quem casa com quem, porque você não vai ter tempo de fazer um trabalho para adaptar um no outro. Né? Então, de repente, você monta um time, me parece que o Tite faz isso, né? Coloca jogadores que estão mais ou menos acostumados a jogar junto, para que que o time tenha menos possibilidade de não desafinar. Cara, você veio internacional, treinou internacional, ídolo internacional e tudo. Como é que é hoje pra você o Grenal, né? Porque a gente teve aqui na sexta passada 2 torcedores, um do Inter e um do Grêmio, né? E a coisa do Grenal é quente, assim, pra eles. Como é que é pra você hoje isso? O Grenal, eu vejo pouco. Eu vi o último Grenal. 1-0 do Inter, né? No que o Patrick veio com os caixão lá. Eu acho um erro do atleta fazer isso. Você acha? Acho. Mas por quê? Isso é coisa pro torcedor, não é? Coisa de torcedor. Mas enfim, cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas eu acho que os jogadores do Grêmio também já fizeram isso. Claro. Né? Então eu acho que amanhã você pode estar jogando do lado. Isso é coisa muito para torcedor, né? O torcedor pode fazer qualquer coisa. O jogador tem que respeitar o companheiro de profissão. Né? Coisa que eu nunca permiti mesmo quando eu jogava, o tal do olé. Eu acho um desrespeito. Faz 4, 5, 6 gols no adversário, mas ficar tocando olézinho eu acho um desrespeito. E também não permito como treinador isso. Acho um desrespeito. Então, se você quer mostrar que você é superior, faz 1, 2, 3, 4, faz vai fazer gol, né? Parte pra cima. Isso. Que fez, infelizmente, que a Alemanha fez com a gente. Exato. Foi demais, respeitou muito o Brasil, né? Podia tocar pra trás um pouco, né? Isso foi sério. Os caras foram... Estou mostrando fazendo gol, não ficando tocando a bola para trás. Então, o Grenal é um jogo de muita competição. Mas o incrível é que essa competição se começou a dar também entre os jogadores que não são de lá. Antigamente, anos passados, essa competição era entre jogadores de lá, que nasceram lá, que viram essa rivalidade com o pai, com o tio. Aí quando entra para jogar, tem já vem de reflexo familiar. Mas os últimos Grenais têm dado essas confusões, gente que não é de lá, cara, mas que entra no clima, na pilha do Grenal. Por que o Grenal muda? É um jogo igual aos outros. O que faz ser diferente? É o que está em torno. Mas para os caras lá do Porque sul... é 90 minutos, tem árbitro, tem auxiliar. E nesse ano específico, a questão do Grêmio está muito mal e poder ser rebaixado, né? Claro, evidente. Quer dizer, isso também pesa, né? Mas é um jogo complicado por isso. Porque o clima que se cria em torno. Na época que eu jogava, eu lembro que o clima, eles entrevistavam o juiz que ia fazer o jogo. E eu sempre defendi árbitro de fora. Como capitão do Internacional. Porque o cara desce no aeroporto de manhã e vai embora de noite. Ele não entra naquela pilha. O árbitro que ia apitar o jogo no Grenal, de manhã já estava na 0 hora, já lá, com o Rei do Povo, na rádio. É difícil o cara absorver isso, né? E depois vai para um jogo com com a família pressionado, talvez o filho no colégio. Então vem o cara de fora, entra aqui, apita e vai embora. Também acho que sempre defende isso. Nada contra os árbitros locais, mas eu acho que tu dá a ele assim, ó, tu preserva o árbitro, entendeu? Mas eu acho que deve ter a mesma realidade no Atlético Cruzeiro. Sim. Eu lembro quando meu pai morava em São Paulo, nos anos 71, 2, 3, a rivalidade que ele via era Santos e Corinthians. Santos? Na época era Santos e Corinthians, ele dizia. Ele me disse, pai, ele me disse, filho, só que o Santos tem o Pelé. E hoje Santos e Corinthians é clássico, Palmeiras é clássico. Hoje tem São Paulo e Rio, tem muitos clássicos, né? Tem clássicos, mas pela conversa que a gente teve aqui com os caras, a rivalidade entre eles ali é algo que, pelo menos nesse momento, não está existindo no Rio de Janeiro, por exemplo.
A gente não tem um... Bom, tô falando como um flamenguista. Tá, como um flamenguista, não tem grandes rivais no Rio de Janeiro hoje. Olha a ironia dele, viu? Não, tô falando um fato. Tem que aproveitar o momento, né? O Grenal é um jogo... Mas o Grenal, pelo que os caras estavam falando aí, os caras estavam... Pô, dava pra ver que o Potter, por exemplo, tava enchendo o saco do Duda, por causa do... E o Duda o tempo inteiro aí se sentindo meio derrotado, né, cara? Mas aí são dois torcedores, tá? Assumidos. São assumidos. Aí sim, mas o problema é quando é jogador com jogador. Uhum. Aí é um negócio que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito. Né? Acho que o profissional tem que ter outro comportamento. Mas o dirigente tem que ter outro comportamento. O dirigente não pode ser naquele momento ser torcedor. Mas aqui no Brasil, só esse ano, a gente já viu cenas lamentáveis de dirigente agindo como torcedor. É o tempo todo, sabe? Isso cria, na minha avaliação, uma diminuição da história toda. Uma diminuição, porque... Acho que você tem que ser rivalizar, você tem que lutar para ser melhor que o adversário e tal, mas você tem que ter um respeito profissional, né? Sim. Tem que ter um respeito. Eu não acho que seja... Nós estamos vivendo um momento aí de muita agressividade, né? Em tudo, futebol, qualquer coisa que é no Instagram, que tem nas redes sociais, é tudo agressivo. Muito agressivo. Isso limita a capacidade de inteligência das pessoas de pensar. Isso vai para qualquer um, hein? Tu acha que esse respeito profissional entre os jogadores passa também por... Porque a gente tem visto aí jogadores sendo punidos por sei lá, fazer um domínio de bola diferente, ou um drible. Um drible. Isso eu acho isso realmente um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Agora, eu me coloco no lugar de quem domina a bola diferente, mas também me coloco no lugar do cara que não gostou de ser feito isso na frente dele. Porque dificilmente você vê alguém fazer uma jogada assim quando está 4-0 contra, 3-0 contra. Uhum. Faz quando está com a vantagem. Eu particularmente, eu nunca fiz, não faria. Tá? Mas entendo quem faz. Não defendo, mas entendo. Né? Tu acha que esse cara devia ser punido? Não, punido não. Pela arbitragem. Punido não. Aí eu acho um absurdo. Aliás, hoje o que se pune no futebol brasileiro, eu nunca vi na minha vida, já são alguns anos, mais de 50 anos de futebol, você toca no rosto, é cartão. Sim. Independente do que seja, né? É um negócio assim que me surpreende isso. Cara, e tua carreira de treinador, cara? Como é que tu começou isso? O que é mais legal? Eu comecei assim, eu nunca pensei em ser treinador, sabe? Não? Não. Só que na minha cabeça funcionava o seguinte: se tiver que ser, eu quero começar com a seleção brasileira. Uhum. E foi o que aconteceu. Uhum. Eu sempre fui assim, um jogador, e é evidente que isso ajudou, me aflorou muito mais quando eu fui para a Itália, que é um futebol, como nós já falamos, muito tático, né? Eu sempre fui, eu dou o exemplo, sempre tem o cara que toca violão, toca de ouvido, toca conhecendo as notas. Uhum. Eu conheci um pouquinho mais as notas, quer dizer, eu estava no campo olhando o adversário, os primeiros 5 minutos eu ficava pensando como é que, se aquilo que o nosso treinador tinha planejado e aquilo que nós tínhamos treinado estava funcionando, eu sempre ficava atento a isso. Depois eu me soltava um pouco mais. E na Itália isso melhorou muito, porque é um futebol muito tático. Então eu sempre sentia onde é que tinha que ir, se o adversário estava mais fraco na esquerda ou na direita, onde é que nós tínhamos que nos proteger mais. E aí veio o convite para a seleção, tá bem, acho que sim. Você já era comentarista na época ou ainda eu estava, deixa eu ver que ano foi, em 90, não, eu não era comentarista, foi em 90, eu peguei a seleção em 90. Eu tinha feito a Copa do Mundo pela Manchete, uhum, né, e pela Monte Carlo também lá na Itália. Aí fui com a ideia de descobrir novos jogadores, sabe? Então, eu digo, bom, eu vou usar os primeiros 4, 5 meses, que era de agosto, setembro até dezembro, para ver o que nós temos no mercado brasileiro. Porque a seleção, como agora, tinha muita gente que jogava fora em 90, na Copa do Mundo, né? Isso foi muito legal, porque aí apareceu o Cafu, uhum, Márcio Santos, Mazinho, Leonardo, que tinha sido Mauro Silva, o Leonardo que tinha sido trocado emprestado, o Nelson foi para o Flamengo, e o Flamengo cedeu o Leonardo para o São Paulo.
Então, assim, tem outros jogadores, Adilson, o Clebão, que jogou no Palmeiras, foi super campeão, podia te fazer uma lista, o Mazinho, que depois foi o Bayer. E esses jogadores depois estavam com o Parreira, campeão do mundo, em 94. Então, depois, no segundo semestre, aí sim, aí ia juntar com os europeus para montar o time para a Copa América. Mas naquele momento lá, o Careca não machucou, o Júlio César, que seria o zagueiro, machucou, não foi liberado pela Juventus, machucou também. Então, assim, o Romário, que eu também ia convocar, mas pediu para ficar fora porque ele estava muito tempo sem férias, ele tinha razão, e a Copa América daquele ano era uma loucura, porque era jogo dia sim, dia não. Que isso? Dia sim, dia não. Se você buscar a Copa América de 91, você vai ver. Acho que era 5, 7, 9, 11, 13 e 16. Mas qual era a razão para isso? E chovia que Deus mandava. Então, é um campo pesado. E a gente foi vice-campeão. Nós classificamos entre os 4 melhores, com Brasil, Chile, Argentina e Colômbia. Colômbia era aquele timaço, inclusive, depois que acabou ganhando da Argentina 5-0, né, dentro de Buenos Aires. Valderrama, um timaço que eles tinham. E a gente foi vice porque a gente ganhou da Colômbia, perdeu para a Argentina 3-2. A Argentina era o time da Copa do Mundo de 90 que perdeu a final. Só não tinha o Maradona, mas tinha o resto era todo o time. E a gente perdeu com o time. O Mazinho também veio da Europa, me lembrei. Era Mazinho, Branco, João Paulo e Tafarel. Os 4 europeus que vieram para compor aqui, os brasileiros estavam jogando comigo aqui. E a gente perdeu 3-2, um jogo absurdo. E fomos em segundo lugar contra uma seleção que era vice-campeão mundial. Perdeu para a Alemanha no gol de pênalti lá na Itália. E aí depois, o contrato era de 1 ano, terminou o ano, aí fizeram algumas exigências lá para continuar. Porque o meu objetivo era a Copa de 94. E eu disse para o Ricardo, tudo bem, vamos... meu objetivo é ir para a Copa. E ele justamente me disse, Paulo, eu não sei se eu vou ser reeleito em junho. Ele não tinha ainda a força que ele teve depois. Era a reeleição dele. E eu digo, tá bem, mas tá certo. Mas depois fizeram umas exigências lá que eu acabei não concordando e acabei saindo. E aí isso foi em 2000, foi em 90. Depois eu acabei indo para, acho que para o Brasil. Aí tem que ver, mas acho que para 91, fui para o América do México. Depois da América do México fiquei lá 1 ano também. Fui indicado pelo próprio Lídio Toledo, que foi treinador da gente. Tinha sido meu médico, na realidade, quando eu jogava, foi médico também quando eu estava treinando. Depois eu fui para o Internacional, depois eu fui para o Japão. Então aí eu comecei. Aí em 96, aí eu resolvi me convidar para fazer televisão e rádio na RBS em Porto Alegre. Aí entrei. Aí tinha um artigo, tinha uma coluna no jornal, tinha esse programa da rádio que eu falei para o Falcão na Gaúcha, comentava jogos para a rádio e fazia um comentário no Jornal do Almoço, que é no caso da televisão lá. E 2 ou 3 meses depois a Globo me contratou. Eu fiquei até 2011, quando eu saí para treinar o Internacional. Aí voltei a ser treinador internacional, aí fui para o Bahia, fomos campeões depois de 10 anos lá que o Bahia não ganhava. Depois fomos para o esporte, fizemos uma campanha, dizem eles, de pontos corridos a maior da história. E foram os 2 times que eu tive mais apoio assim, de direção. Né? Quando você voltou para o Internacional, você estava na Globo, eu lembro disso, não era? Não, eu saí, quando eu saí da Globo não voltei mais. Eu só em 2014 fiz a Copa com a Fox, um programa que eu tinha de noite, Uma Noite Copa, e depois voltei a trabalhar na Fox em 2018. Mas sim, por um mês, né? Período da Copa. Sim. E como é que foi voltar assim a ser treinador de futebol depois de tanto tempo? Como eu te falei, o futebol não muda muito, né? No brasileiro, então, menos ainda, né? O que muda assim, não muda, a essência do futebol não muda. O que muda, de repente, é a geração um pouquinho diferente, né? O trato com o jogador é a mesma coisa também? É diferente. É diferente. É diferente, Até porque nós estamos fazendo um programa que seria quase que inviável fazer alguns anos atrás. Somos um celular que a gente acessa o que quiser. E o jogador hoje está ligado no mundo. A rede social te dá... Que é bom, mas também tem muita coisa ruim, evidentemente. Com certeza. Óbvio, né? Que coisas péssimas, inclusive. Então, hoje está diferente. Então, depende muito do grupo que você tem na mão, dos jogadores que você tem. E
Mas essa volta foi tu que cavou, tu que procurou? No futebol? É. Não, o Internacional me procurou. Eu digo, tá bem. Eu adoro televisão, adoro rádio, mas assim, a minha volta, alguns amigos meus de televisão, pô, você tá louco? Mas eu sentia falta daquela adrenalina do dia, do treino, de fazer uma jogada ensaiada, uma cobrança de falta ensaiada, que eu tenho uma saudade de ver isso ainda hoje no futebol brasileiro. Sim. Só vejo chutar direto. Esse trabalho do dia a dia, de programar a semana, de conversar com, chegar pro jogador que estou uma bola para cima, conversar com ele aqui, ó, põe pé de apoio do lado da bola, joga o corpo em cima da bola, senão ela vai subir. Isso eu gosto, né? Então isso fez eu voltar. O Ale Salvador mandou salve, salve Falcão. Como está o vinho? Aliás, você que conhece bem o Galvão e o Arnaldo, quem de fato entende de vinho naquela dupla? Galvão. Gosta muito, né? Entende, tem vinho, bons vinhos do Galvão, tem um Sauvignon que eu recomendo. Bons. O Galvão é especialista no vinho. E o Arnaldo é uma grande figura. O Arnaldo é nosso grande figura que eu conheci, gente finíssima, o Arnaldo. E são muito amigos. É prazeroso ver os dois juntos conversando, porque eles estão bem e são irônicos um com o outro. Então é legal. A convivência com eles foi maravilhosa nesses anos que eu fiquei. Muito divertido, de vez em quando a gente fazia uma brincadeira com eles também, com o Arnaldo e com o Galvão, mas duas feras. Legal. O LR Som mandou: Falcão, está correndo a notícia que você foi procurado pelo Salgado do Vasco no início do ano, que você recusou, mas indicou o Pássaro, confirma? Falcão indicar Pássaro não dá. Mas, não, eu já respondi isso, é evidente que eu tenho que conhecer os executivos dos principais times, né? Mas eu não tenho poder nem ganho para isso, não sou funcionário do Vasco para indicar alguém, embora é evidente conheço o Pássaro, conheço o Paulo Angione, conheço o Rodrigo Caetano, conheço o Alexandre, conheço um monte porque sendo do ramo eu tenho a obrigação de conhecer os executivos dos clubes de futebol, até porque uma das reuniões que nós fizemos anos atrás, quando nós começamos a Federação Brasileira de Treinadores, nós conversamos com eles também, isso é uma reunião com todos os executivos de futebol. Então é isso, pessoal. Se quiser continuar vendo esse papo, é só ir lá no Flow Esporte Clube. O link vai estar aí na descrição. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!